A gente vai falar nesse momento sobre o que faz com que o objeto artístico seja relevante, né? Como a gente vai comentar futuramente e tudo mais, essa disciplina ela é um desdobramento do que aconteceu lá no primeiro semestre, que era Linguagens Artísticas Integradas. Então a gente vai falar de um projeto, desenvolve-se um projeto em Linguagens Artísticas Integradas. Mas o que leva, o que faz com que o meu objeto artístico seja relevante? Esse é o que a gente vai discutir agora. A gente precisa entender a primeira coisa, que se discute o valor de um objeto artístico, o valor estético de um objeto artístico, ou até mesmo o valor financeiro, desde quando a arte surgiu. Então, desde quando ela surge, a todo momento existe uma discussão do valor estético daquilo que está sendo produzido. Então, isso não foge, isso não vai fugir na contemporaneidade, não fugiu em momentos anteriores. Sempre, enquanto existe arte, vão ter pessoas discutindo qual que é o valor daquilo que está sendo produzido, né? Eu tenho algumas coisas que são produzidas em casa e que às vezes eu penso, mas por que isso não ganha valor financeiro? Por que eu não consigo vender num valor alto? Por que está aqui guardado, né? Então, não existe uma regra que define o valor da obra, mas alguns pontos que fazem com que a gente reflita muito isso. Então, eu acredito que a partir desses pontos que a gente for discutindo, isso vai clarear um pouquinho para entender por que tem tanta coisa ruim por aí, por que tem tanta coisa boa que não está sendo vendida, por que tem coisa ruim que está sendo vendida e assim vai, né? A gente não vai falar específico do mercado de arte, mas a gente vai falar quais pontos que são levados em consideração quando se discute a relevância desse objeto. Por que ele é importante? Por que o objeto tem valor estético? Tá? A primeira coisa que vale a pena se considerar e discutir que é o seguinte: a gente sabe que a arte é resultado da criação humana. Então a arte é resultado das minhas ideias, dos meus ideais, da minha vivência, tem toda uma relação com a minha identidade, então a arte é um objeto de estudo. Algumas pessoas vão falar que para eu denominar aquilo como objeto artístico, eu preciso do crivo do curador ou de todo uma organização que discute arte. Eu discordo disso. E vocês vão encontrar, mesmo dentro do nosso curso, pessoas que vão discordar do que eu penso e teóricos que falam diferente. Eu acredito que, se a gente for pensar que a arte é resultado das minhas ideias trazendo para a materialidade, não tem como eu falar que aquilo que uma outra pessoa fez não é obra de arte. Entende? Eu não posso definir aquilo sendo ou não sendo obra. Entende? Então, esse é um ponto. Mas então, tudo que está sendo feito é arte? Tem muita coisa ruim sendo feita. Aí a gente entra num outro questionamento que é o valor estético e artístico daquilo que está sendo produzido. Tá? Tem muita coisa ruim sendo produzida por aí. E eu não posso negar que aquilo é obra ou que não é obra. Porque, na minha intenção e ao longo dos meus estudos eu compreendo que a arte é resultado da produção de alguém. E para denominar arte ou não, varia da intencionalidade do artista. Então, se eu produzir com intencionalidade que aquilo seja arte, é arte e fim. Esse é o primeiro ponto. Agora, se aquilo é bom ou não é uma outra questão. E são esses quesitos que a gente vai discutir agora. Então, o que vai definir que aquilo que está sendo mostrado é bom ou é ruim? Isso é bacana para que a gente compreenda que as pessoas que estudam arte há um longo tempo têm um pouquinho mais de conhecimento e vão poder falar um pouco mais talvez de quem está começando. Tá? Eu, ao longo dos meus tantos anos discutindo arte, tenho conhecimento. Uma pessoa que já estuda sobre arte o dobro do tempo que eu estudo vai fazer com que a vivência dele em arte tenha um critério muito mais amplo daquilo que eu penso. Porque ele já viveu, ele já estudou muito mais sobre arte. Então ele consegue determinar coisas. Entendem? Então olhem só. A primeira coisa que eu acredito que vai pesar muito para falar se aquilo que eu produzi, que vocês produziram, tem um valor artístico e estético significativo, vai depender da originalidade, o ineditismo,
o quanto que a obra amplia o campo da arte. Pensem que a arte, como um campo de conhecimento, ela tem um espaço qualquer, né? Quando eu trago novidade, eu trago ineditismo para a minha obra, eu amplio esse campo. Vocês entendem? Eu trago um conhecimento novo. Isso é relevantíssimo para definir se aquilo tem qualidade artística ou não. Qual é o motivo, senhores, que eu vou precisar refazer ou produzir algo que já foi feito? Né? Por que eu vou continuar pintando Abapuru se a gente já tem o Abapuru feito? Então eu vou pensar no ineditismo da obra. Né? Eu vou trazer coisas novas, vivências novas. E mesmo que isso aconteça, de eu repensar algo ou trazer uma temática que já foi abordada, acontece o seguinte: vocês vão notar que mesmo eu trazendo um tema que já foi trabalhado, é a minha visão sobre esse tema. Tá? Eu vou mostrar para vocês uma imagem agora aí na tela, vai aparecer, que são iconografias de Davi. Então a gente tem uma primeira imagem, que é um Davi de Donatello de 1408. Tá? Eu já falei sobre a questão do Davi, como que Michelangelo foi inovador, e eu vou repetir agora. Tá? Então a gente tem um Davi de Donatello de 1408. Logo depois disso, a gente vai para um outro Davi também de Donatello de 1440. Então ele traz mais uma vez o mesmo tema, e são imagens diferentes. A gente tem um outro Davi que data 1473 a 1475. É uma outra visão de Davi. Tá? Mas este é o Davi mais conhecido, que é o de Michelangelo, de 1504. Então notem, senhores, que o Michelangelo ele não traz nada novo, ele não vai trazer uma temática nova. Mas Michelangelo consegue inovar, trazer inovação, trazer ineditismo dentro de um mesmo tema, que é o Davi. A gente pode falar que até já existia uma iconografia de Davi. Por quê? Porque já tinham sido produzidos vários Davis. E Michelangelo vem, se não estou enganado, com 26 anos de idade e resolve, por encomenda, né? Por encomenda ele precisa esculpir um novo Davi. E Michelangelo faz o seguinte: ele vai pensar como que dentro de um mesmo tema eu consigo trazer um ineditismo para a minha obra. Ele faz essa imagem que vocês viram. O que ele faz? Ele antecipa o ato da morte de Golias. Os 3 Davis que a gente viu anteriormente, notem que no pé, né, aos pés de Davi, já está a cabeça de Golias. Michelangelo faz diferente. Ele inova quando ele traz um Davi que ainda nem matou Golias. Então ele traz ineditismo para um tema que já foi abordado. Tá? Uma outra artista, eu não vou mostrar imagens, mas que ela é muito bacana de se trabalhar, se chama Hora Bluey, e ela tem um trabalho que é o seguinte: ela pede que as pessoas falem para ela quais são as mensagens de celular que elas se arrependem de não terem enviado. Né? Aquelas mensagens que eu escrevi, mas eu não tive coragem de enviar. Então ela, mais uma vez, essa artista super nova, a Hora Bluey, se eu não estou enganado, tem 21 anos, e ela inova, trazendo um tema super atual para a arte, né? Trazendo questões pessoais para a obra. Tem uma outra obra, também da Hora Bluey, que ela faz um painel apenas com frases depreciativas que as mulheres ouvem cotidianamente. Então ela pega um assunto super atual e traz para a obra de arte. Isso é ineditismo. Isso é eu pegar algo novo, criar algo novo. Então por que talvez as coisas minhas, os quadros meus que estão lá guardados, que não vendi? Porque não traz um ineditismo. E não só de tema, mas um ineditismo de materialidade, de quais os materiais que eu vou trazer, experimentar novos materiais. Tá? Então, dentro do que a gente pode falar, o que torna um objeto artístico relevante? O primeiro ponto é o ineditismo, a originalidade, o quanto que isso traz uma nova questão que faz com que se amplie o campo artístico. Tá? Um segundo momento é o conceito.
A gente vai falar de conceito ali num próximo momento específico sobre conceito, mas ele também é extremamente relevante para se discutir e determinar um valor artístico, tá? Quando eu tenho uma obra que é feita à laissez-faire, eu não tenho uma fundamentação concreta que sustenta a minha obra, compreendem? Mas se eu tenho um conceito, uma poética, e a partir dessa poética eu vou me desdobrando em ideias, em possibilidades de se construir uma obra, tá? Se eu não estou enganado, eu já falei em algum momento para vocês sobre isso. Arthur Barrio. Arthur Barrio é contra o espaço da galeria, né? Eu não tenho nada contra o espaço da galeria, mas Arthur Barrio, num determinado momento, achou que não funcionava esse espaço da galeria para produção. Então esse é o conceito dele, discutir novas possibilidades de exposição. Arthur Barrio podia simplesmente lacrar a porta de uma galeria, né? Ou Arthur Barrio podia simplesmente pedir que as pessoas não fossem mais à galeria. Ok. Mas olha a forma com que ele resolveu com o ineditismo esse problema que ele tinha, que é discutir dentro desse conceito. Arthur Barrio pega e corta pedaços de carne e constrói um livro de carne. Então, o primeiro dia que você vai na galeria, a carne está vermelhinha, tudo bem, com o decorrer do dia ela já vai ficando estranha, no segundo dia já tem um cheiro não muito agradável. Pense comigo, 7 dias aquele livro dentro de uma galeria. As pessoas não vão mais à galeria. Então ele construiu de forma simbólica, de forma poética, uma obra que discute a não ida à galeria, ou a busca de outros espaços para se olhar a arte. Então um conceito bem fundamentado é bacana. Ele traz relevância para a tua obra, né? Eu quero falar sobre tessituras contemporâneas, ou eu quero falar sobre entrelaçamentos corporais, eu quero falar sobre amor, sobre medo, dor. Então eu vou pensar nesse conceito e vou discutir ele, esmiuçar dor, tudo que me traz a mente, a memória, a lembrança, a dor, para que eu possa construir. E isso vai gerar num terceiro ponto que traz relevância para a tua obra, que é a possibilidade de se produzir simbolicamente. Tá? Você vai olhar num próximo momento, quando a gente vai falar só sobre conceito, e a gente vai falar um pouquinho de um livro que se chama Para uma Poética, e ele vai explicar sobre a possibilidade nossa, humana, de se construir coisas simbólicas, né? São questões simbólicas, a gente usa de símbolos, de ícones a todo momento. E a arte, ela é simbólica. Então, isso pesa muito quando eu vou pensar no valor artístico e estético do meu trabalho. Como que eu utilizei desses materiais? Como que eu pensei de forma simbólica um assunto? Então eu vou falar de dor. Quais elementos que eu posso mostrar que trazem à memória a dor? É quase uma fórmula matemática de A igual a B. A não é igual a B na estrutura, tá? Mas no conteúdo. Ou seja, eu falar que a minha mãe é um leão, ela não é igual a um leão na forma física, na estrutura, mas existem pontos e características do leão que podem ser relacionadas com características e comportamento de uma mãe. Você consegue entender? Eu não estou falando que de estrutura igual. Eu estou falando na possibilidade de criar símbolos, de fazer analogia. Nós fazemos analogia o tempo todo. Nós criamos, nós produzimos, nós falamos. Olha, hoje não estou bem, eu estou igual a tal coisa, né? Então a gente cria e produz analogia. A gente é simbólico. Então este é um terceiro ponto de muita relevância quando eu vou falar do motivo que o objeto ele tem importância artística e estética e o motivo que ele não tem. A outra possibilidade, o quarto ponto, é a materialidade. Material de qualidade, material que tem relação com a minha ideia. Eu quero falar sobre a leveza que estar em paz comigo mesmo me traz. Eu não vou poder trazer
para a minha obra um tecido que não remeta a isso. Então o material tem relação com o meu conceito, com a minha poética, tá? Eu quero falar sobre a pressão, eu quero falar sobre dor, sobre coisas que nos ferem. Eu posso usar um arame farpado, eu posso usar uma estopa, eu posso usar materiais que tenham relação com o meu conceito, tá? Então isso é muito importante na hora de se produzir uma obra, de se pensar uma obra. Materiais que tenham relação com o conceito. E o último ponto, que por ser o último não deixa de ser importante, e a gente vai ver lá à frente no último vídeo, que é como expor, como que eu vou trazer a público a minha obra. Então às vezes a forma como que eu mostro ela acaba desvalorizando aquilo que eu quero, tá? Então acredito que por esses pontos a gente consegue compreender um pouco do que faz com que a obra seja relevante. E a gente para um momento de falar coisas, mas isso aí até eu faço. Olha só, vendo obras do Pollock, né? Quando ele vai gotejando tinta pelo papel. Ele é inovador no momento que ele faz isso. Ele inova nas suas obras. Ou quando Duchamp traz um mictório para a galeria. Ele está inovando, ele está mostrando a possibilidade de se apropriar de objetos cotidianos para a obra. Tá? Então essa é a questão. A inovação, o ineditismo, a coisa nova, um conceito bem fundamentado, a possibilidade de usar imagens e objetos e toda a questão simbólica numa produção artística, os materiais e também falar um pouquinho sobre como expor. Tá? Se vocês têm dúvida ainda quanto a isso, os tutores estão sempre muito capacitados para tirar as dúvidas, vocês podem perguntar no Polo as dúvidas que vocês tenham, e a gente também tem aquele canal que é o Fale com o Professor. Então, espero que isso tenha ajudado. O texto é muito importante nesse momento também para compreender o que faz com que a obra artística seja relevante, né? E eu espero que isso tenha esclarecido um pouquinho por que tem coisas que valem mais esteticamente, outras coisas não valem tanto. Tá, ok?